Meu ambiente sem militância, Gabriel Ricardo por aqui com o meu grande amigo guerreiro faroleiro. Olá, pessoal. Boa tarde. Mantendo a tradição aqui das nossas segundas-feiras, né, Gabriel? É Já isso, é isso. estamos aí com carimbo na nossa segunda-feira, trazendo novidades do meio ambiente, quebrando paradigmas militantes. É isso, seu guerreiro. E é o seguinte, guerreiro. A dengue está preocupando, as pessoas estão ficando doentes, né? Inclusive, trazendo uma intimidade da minha família, no último ano, no final do ano, eu perdi uma prima. Ela tinha ali por volta dos 50 anos, né? E ela perdeu a vida em função do vírus da dengue, né? E ano passado a gente teve a pior epidemia nesse sentido, né? O pior ano em relação à dengue em todos esses anos, né, que passaram. E ela acabou sendo mais uma vítima da dengue, que toca muito nos assuntos que a gente fala o tempo inteiro aqui no meio ambiente sem militância, né, guerreiro? Porque é saneamento básico, né? Você manter uma estrutura local bacana, ter campanhas, né, de prevenção. E parece que esse ano aqui a coisa está complicada, porque a gente está com mais de 1 milhão de casos, quase 700 mortes confirmadas e mais 700 mortes como provável causa dengue. Estão ainda sendo investigadas, né? E aqui os maiores casos que estão acontecendo é no Sudeste mesmo, em São Paulo, né? E Exato. tá brabo o negócio aí, seu guerreiro. Tá feio, cara. E já dizia o meu pai, cara, que quando você tá com algum problema e vai no médico, o médico te dá algum direcionamento, você para de ir no médico, né? E a gente tá na mesma situação aqui, cara. É impressionante pra gente. Como que o Brasil resolve o problema da dengue? Para de dar notícia, Isso. né? A gente não vê notícias sobre isso. E o mais legal para falar aqui para você, faroleiro, e aí pegando o gancho do Arthur, né? O vizinho sai no tapa quando alguém mexe no carro dele, mas não briga por direito público, né? E é mais um caso, ou seja, quando a gente fala aqui que mensalmente você paga pela conta de saneamento e não tem saneamento, na verdade, agora fazendo um complemento, pensando longe aqui, Gabriel, a gente está pagando para ter dengue. O pagamento é para ter Para dengue. ter dengue, né? E, Porque se a gente não tem saneamento, você não tem onde destinar de forma adequada. Falamos aqui em vídeos anteriores que a gente tem mais de 50% dos municípios do Brasil ainda com lixão a céu aberto. Você acha que as fontes de nascimento é onde? Aí, um tempo atrás, a gente teve alguns projetos de prefeituras ou de subprefeituras aqui, como é o caso da Grande São Paulo, de montar aqueles ecopontos, que na verdade a galera ia lá, jogava um monte de tranqueira e ficava lá aquilo a céu aberto. Falando aqui um ponto pessoal também, o meu pai recentemente está com dengue, falei hoje com a minha mãe e ela comentando exatamente isso. Aqui na região, uma rotatória da cidade cheio de lixo, cheio de bandejas de marmita, ou seja, com quem a gente fala e por onde você anda na cidade, você vê pontos, né, de lixo, de nascedouros aí de pernilongos, né? E aí as prefeituras é sempre a mesma lenda. Todo ano tem esse plano ilusório de mitigação, drone com fumaça, caminhão de fumaça, que na verdade mata mais as crianças com doença respiratória do que propriamente o próprio pernilongo. Aquele veneno é mais prejudicial para nós do que propriamente para o pernilongo. Acho que o pernilongo acho que dá até risada naquela fumaça, né, Gabriel? E dá um é, grauzinho nele, ele só fica mais animado, né? ele só dá aquela brisa, né? Exato. E aí, eu vou colocar até na tela aqui para o pessoal, seu guerreiro, para eles terem uma ideia do impacto da dengue no Brasil, né? Então, esse site aqui é uma iniciativa da Takeda, né? Aquela farmacêutica. Então, nós tivemos aqui no último ano aí quase 7 milhões de casos, né? Não se fechou nenhum lugar por causa disso, né? É importante dizer. E aí você teve aqui, ó, 6.183 óbitos confirmados no último ano e 600 óbitos aí em investigação. Então, um número significativo de pessoas que estão morrendo por uma doença que é solucionável, né? A gente não está falando só de vacina, né, de dengue. Não, na verdade, você pode mitigar o nascedouro do mosquito, o Exato. ciclo da vida do mosquito através de saneamento básico. Então, nós tivemos aí, se na época, né, do vírus, todo mundo fala, não, pô, tem que correr atrás, tem que tirar o presidente, é genocida, não sei o quê, não que
eu discordo necessariamente dessa visão, ou concordo, mas é só uma análise, porque essas 6 mil pessoas aqui que morreram, elas poderiam não ter morrido, né? Se a gente pensar em saneamento E básico, pagaram para morrer. pagaram para morrer, é importante dizer, né? Porque Exatamente. você não deixa de pagar imposto. E outra, né? Quando algum membro da sua família eventualmente morre por causa da dengue, o governo não vai, não, ano que vem você não precisa pagar IPTU, né? Não precisa pagar imposto de renda. Não, 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 não. Tudo segue normal, né? A pessoa que morre paga, deixou algum patrimônio? Paga ITCMD, paga tudo bonitinho, tá? Fique tranquilo, independente da causa mortes que se tem aqui. E no caso da dengue é uma doença que a gente poderia mitigar, né? E ano passado nós tivemos a pior epidemia de dengue aqui no Brasil. E esse ano aqui tende também a gente ter algo grave também, talvez não na mesma medida do que aconteceu, porque o verão já passou, né? Agora verão só mais para o final do ano, só de setembro ali adiante, que a gente ainda pode chegar no número de casos, né? Esses dados aqui estão desatualizados, né? Esses 493 mil, na verdade já são 1 milhão de casos, né? Então, se a gente for pensar numa projeção que a gente ainda está em abril, a gente consegue ainda chegar lá, viu, Exatamente. Guerreiro? Mais uma meta a ser alcançada, infelizmente. É ridículo. Quem sabe até dobrar a meta, né? Como diria Exatamente. Dilmesca. Não, e aí isso prova tudo o que a gente está falando aqui, né, Gabriel? Em relação à falta de saneamento básico, ou seja, a gente paga por algo que a gente não tem, daquela tecla que o Abra sempre fala também. O brasileiro está acostumado, já aceitou a viver no cocô, né? Literalmente mais uma prova aqui, ou seja, você não tem saneamento, esgoto, qualidade de água, você não tem nada, você não tem o princípio básico. E aí, para a gente começar a fechar o raciocínio aqui, para pensar também para quem depende do SUS, ou seja, o quanto disso a gente consome de infraestrutura hospitalar, limitando, a gente já não tem infraestrutura e contingência num cenário normal. Quando a gente tem esse cenário epidêmico, pior ainda mais, né? Porque infelizmente essas pessoas também estão doentes, consomem leitos de UTI e tudo mais, ou seja, a gente gera um caos de outras pessoas que não aparecem nesses números, que estão esperando leitos ou ficam esperando algum tipo de tratamento nessa disputa de fila aí de um SUS. Infelizmente, esse cenário também. A gente começa a prejudicar outras pessoas com outros tipos de comorbidades justamente por saneamento básico, né? E aumentando aqui o custo também da saúde por falta de saneamento. É uma bola de neve sem fim, né? Sempre mais o mesmo. E aí o Arthur sempre traz aqui, e a gente sempre reforça também. Por que fazer saneamento básico, né, Gabriel? Não dá voto. Uhum. Não dá voto, né, em tese. As pessoas elas acham que o que dá voto é você manter uma multidão de miseráveis perpetuamente em programas sociais, né? É isso que é a receita política do Brasil para dar certo. O governo que aí está se fez nisso, né, e mantém como reféns uma multidão de pessoas que hoje é dependente desses programas. O último governo também, no final das contas, acabou aderindo a essa mesma receita de se aproveitar de um país de miseráveis e ficar dando esmolas para o povo, enquanto a maior parte da população é torcida igual pano, né? Todo o recurso que você tem, tudo que você compra para sustentar esse sistema que dá cidadania a meia dúzia de pessoas em Brasília e o restante do país fica à mercê da dengue. Então, cuidado Exatamente. aí, ó, o mosquito malhadinho está voando, hein? Pega aí a raquetinha, ó, pá, e tenta pegar o mosquito, hein? E ele é danado, hein? Ele não dá mole pra gente, não, hein, seu guerreiro? Exato, eu acho que ele já deve estar com bunda de borracha, porque nem na raquete está funcionando mais, né? Acho que a raquetada dá um impulso nele. E ele tá fazendo aterramento já, o mosquito. Exatamente. Ele já tá adaptado já. Então, galera, é isso aí. Cuidado, hein? Cuidem dos seus, usa repelente aí, né? Tem aquelas. Como é que é o nome daquele negócio lá que é tipo uma trança, assim, parece uma resistência de chuveiro, o negócio. Sabe que você Aquele bota. repelente verde de fumaça. Isso, que é um repelente de gente também. Eu não me dou bem com aquilo, Exatamente, não, cara. Você liga um exatamente. negócio daquele em casa, fica um cheiro horroroso, né, meu? Mas é a alternativa que a gente tem, né, seu guerreiro? Total. Acho que a galera receita caseira, repelente, veneno e não esqueça, pague em dia sua conta de água, seu IPTU e siga sem ter saneamento. E
pague por ter dengue. Um abraço, pessoal. Até a próxima.